Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do quarto ano. Então, nossa aula de hoje é a aula 07, que tem como tema medida de tempo. E aí, vocês já ouviram, já estudaram? O professor, a professora de vocês já trabalharam esse assunto em sala de aula? Ah, que legal! Quem disse que não tem problema, que a gente vai lembrar, vai aprender um pouquinho mais agora, tá? Então, antes disso, corre aí na casa de vocês, procura um caderno, um lápis e uma borracha para que vocês anotem tudo. Então, a gente vai resolver alguns probleminhas matemáticos e vocês vão colocando aí. Por exemplo, para a questão de número 1, você vai colocar lá no caderno número 1 e a letrinha que for respondida aqui corretamente. Por exemplo, letrinha B. Então, número 1, letrinha B. A segunda questão, eu coloco lá no caderno número 2 e a letrinha que for correta. Por exemplo, letrinha D. Então, número 2, letrinha D. E assim a gente faz com as demais questões. Combinado? Perfeito! Porque no final, lá da nossa aula, a gente vai preencher uma folha de gabarito. É uma folhinha que vai conter respostas, tá? Que vocês vão colocar lá as respostas corretas. Combinado? Então, vamos lá. Medida de tempo. Então, a medida de tempo, elas estão sempre presentes no nosso dia a dia. É por meio delas que a gente vai se organizando nossa rotina de estudos, nossa rotina de compromissos, de tarefas importantes que a gente tem no nosso dia a dia, para a gente identificar quando vai começar e terminar as nossas férias, qual vai ser a data do nosso aniversário, dentre outras situações, está presente o tempo. Então, para medir grandeza de tempo, tá? Utilizamos os seguintes instrumentos. Neste caso aqui, a gente está trazendo o calendário e o relógio, certo? Então, vamos lá aprender um pouquinho mais. Então, antigamente, muito antigamente, eram usados outros tipos de instrumentos para medir este tempo. E aí eu trouxe para vocês a ampulheta, que é aquele instrumento ali que contém areia. E aí ele vai descendo até finalizar, tá? E o outro é o relógio do sol. Então, olha só que instrumentos eram utilizados. E aí, com a evolução, a gente foi tendo outros instrumentos, certo? Então, os instrumentos de medida de tempo aqui a gente trouxe o relógio analógico, que é esse relógio aqui de pulso, por exemplo, aquele relógio de parede, que tem os ponteiros, tá? É chamado de relógio analógico. Temos o cronômetro, principalmente quando a gente vai lá jogar um futebol e o professor de educação física coloca lá, vou colocar o cronômetro aqui para você chutar em milésimos, certo? E aí a gente também tem o relógio digital, que a gente também pode utilizar no nosso dia a dia. Então, aqui são alguns instrumentos que a gente trouxe para vocês. Então, na unidade de tempo, no Sistema Internacional, temos os segundos, temos os minutos e temos a hora, certo? E como é que a gente faz essa transformação? Calma, acalma o coração aí que a gente vai aprender bem direitinho. Vejam só, se eu quero transformar minuto em segundo, dessa forma que está aqui, o que é que eu faço? Eu multiplico por 60. Se eu quero transformar hora em minutos, eu também multiplico por 60. Mas se eu quero transformar horas em segundos, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, olha só, por 3.600. A gente sempre faz nessa ordem, se for, no meu caso aqui, certo? Da esquerda para a direita, mas aí para você está da direita para a esquerda, não é isso? Então, a gente tem que saber fazer essa identificação. Mas agora, professora, se eu quiser fazer o inverso, posso? Pode. E como é que eu faço, professora? Vamos lá ver, ó. Se eu quero transformar segundos, se eu tenho uma atividade que está lá em segundos e quero transformar em minutos, como é que eu faço? Eu vou dividir por 60. Embaixo lá a gente multiplica, mas o inverso eu vou dividir por 60. Se eu tenho minutos e quero transformar em hora, o que é que eu faço? Eu também vou dividir por 60, tá?
Agora, se eu quero transformar segundos em hora, como é que eu faço, professora? Eu posso também, só que aí eu vou dividir por 3.600 e aí eu consigo fazer essa transformação, certo? Mas, professora, a senhora falou aí, mostrou direitinho, mas eu ainda não compreendi como seria fazer essa transformação na prática. Mas vamos lá, que a professora trouxe um exemplo aqui para vocês. Vejam só aí. Eu coloquei 2 horas e 10 minutos. Eu quero transformar esse tempo aí em segundos. Como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer a transformação. E como seria? Veja só, se 1 hora é igual, veja só, a 60 minutos, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os 60 vezes 2. Por quê? Porque está falando aí na questão, olha só, 2 horas. Então, 60 vezes 2, eu encontrei ali, eu já transformei as horas em minutos, que foi 120 minutos. O primeiro passo é esse, transformar a hora em minutos. Perfeito. O que é que eu faço agora, professora? Eu já tenho 120 minutos, que foi a transformação das horas, tá? Agora, eu vou pegar os 10 minutos que está lá na questão e vou somar com esses 120 que eu achei. Então, ó, 120, que é os 120 minutos, que foi a transformação das horas, mais os 10 minutos que está aparecendo aqui na atividade de vocês, que está aparecendo na telinha para vocês. E aí eu encontrei, ó, 130 minutos. Então, tudo aqui que a gente tinha, todas as informações foram transformadas em minutos. Mas a questão, professora, agora está pedindo que seja em segundos. O que é que eu faço? Fácil. Vou pegar os 130 minutos que a gente encontrou aí geral e vou multiplicar por 60. Lembra lá embaixo, olha só, as transformações? Pois pronto, então vou fazer isso, multiplicar por 60. E encontramos aí, olha só, o valor final, 7.800 segundos. Então essas 2 horas e 10 minutos foi transformadas em segundos. Olha só, conseguiram compreender o passo a passo? Ah, que legal, que bacana, que bom. Vamos seguindo. Então vamos conhecer o relógio analógico. Então eles possuem numeração de 1 a 12, tá? A contagem começa de 1 hora até meio-dia, certo? Depois do meio-dia, é necessário contar a partir das 13 horas, que representa aí 1 hora da tarde, até as 24 horas, que aí a gente chama, conhecido como meia-noite, certo? Mas como seria na prática? E aí eu trouxe para vocês o relógio, certo? O reloginho está aparecendo na tela. E aí temos o ponteiro menor, o ponteiro maior, temos o ponteiro bem fininho. Então, cada um significa alguma coisa. Vamos lá conhecer, ó. Primeiro, o ponteiro menor marca as horas. E qual seria esse ponteiro menor, professora? Olha só ali aparecendo de amarelo, onde está marcando 8. Estão vendo? Ali é o ponteiro menor, marca as horas. O ponteiro maior marca os minutos. Então, olha só onde está o ponteiro maior, está aí marcando para vocês, e azul, olha só, está lá no 12. Então, está representando aí que significa que o relógio está marcando 8 horas, certo? E o ponteiro mais fininho, esse bem pequenininho e fininho, marca os segundos, que está representando ali, olha só, em vermelho, o 6, tá? Então, que horas esse relógio está marcando afinal agora, depois a gente conhecer cada um desses ponteiros? Está marcando 8 horas em ponto, exatas. Conseguem vocês agora identificar? Já sabem aí identificar as horas no relógio de vocês, do papai e da mamãe? Muito bem! Vamos lá! Então, agora que a gente conheceu o analógico, vamos conhecer um pouquinho sobre o relógio digital. Então, meia-noite é representado por 00 horas, tá? Se aparecer isso aí no visor, no relógio digital, seja do carro do papai ou da mamãe, tá? Naquele reloginho que a gente tem para despertar, para a gente acordar, no celular da gente, certo? Quando dá meia-noite, representa lá 00 horas. Já que as horas do outro dia se inicia a sua contagem. Esse tipo de relógio, por exemplo, está presente nos celulares. Então, vejam aí, temos 2 relógios. Um marcando ali, ó, 22h30. E o segundo relógio, ó, 8 minutos. Aliás, 8 minutos. E aí a gente vai identificando cada um deles. Vamos lá passo a passo?
Ok, eu não vou estar aqui já dando os spoilers, não. Vamos lá, vocês vão me dizer exatamente que horas está representando aí o primeiro relógio. Quantas horas? Ah, perfeito! Quem disse que está representando 22 horas, disse corretamente. E os minutos agora? Quantos minutos está aparecendo ali naquele relógio que está marcando na cor vermelha? Perfeito! Quem disse 30 minutos, disse corretamente. Já sabe identificar quem é hora, quem é minuto. E o próximo? Vamos lá ver o que ele está nos mostrando, que hora está representando ali? Vamos lá! Então, ó, quantas horas? 8 horas. E minutos? Quem sabe? Isso mesmo, olha só, 50 minutos. Mas esse relógio aí tem outra numeração, professora. É o quê? Quem disse que é os segundos respondeu corretamente. Olha só, 22 segundos. Perfeito, vocês já conseguem aí saber quem é hora, minuto, segundo. Muito bem. E agora chegou o momento da gente conhecer um pouquinho, ou quem já sabe, vai aí nos ajudar. Então, além das horas, dos minutos, dos segundos, temos outras medidas de tempo, que neste caso aqui é o calendário. Eu sei que vocês sabem, vocês utilizam bastante o calendário no dia a dia de vocês, não é? Ótimo! Então, o calendário, o que é que ele mostra? O dia da semana, o mês, o ano, certo? E através do calendário a gente pode identificar diversas coisas, como os feriados, quem é sábado, quem é domingo, certo? Então, vamos lá. Primeiro dia, se eu coloco lá um dia representa o quê? 24 horas. Se eu coloco uma semana, quantos dias tem? 7 dias. E 2 semanas? 2 semanas é representado ali por 15 dias. E um mês? Vou representar em um mês ali 2 quinzenas, tá? E um mês ali também eu posso representar que ele é composto por 30 dias e assim a gente vai identificando. Então vamos lá, depois de todas essas explicações, relembrando vocês, vamos responder as questões. Coloca aí número 1 no caderno. Vamos lá. Mamãe precisou ir ao supermercado, fazer a feira do mês e demorou 2 horas e 20 minutos. Quantos minutos mamãe ela demorou no supermercado? Letra A, 110 minutos. Letra B, 120 minutos. Letra C, 140 minutos. Ou letra D, 145 minutos. Como é que eu posso aí fazer essa questão? Primeiro passo, a gente observou que está ali, ó, 2 horas e 20 minutos. E a questão pede que tudo ali, toda a resposta seja em minutos. O que é que a gente vai fazer? Transformar essas 2 horas em minutos para que a gente descubra ali de fato qual vai ser o resultado. Então vamos lá com calma. Se 1 hora é igual a 60 minutos, 2 horas, o que é que eu faço? Pego esses 60 e multiplico por 2, que é referente a essas 2 horas. Então, ó, 60 vezes 2, ou como também posso fazer como? 60 mais 60, certo? Que eu também vou conseguir ali chegar ao resultado. Então, 60 mais 60, 120 minutos. Ou 60 vezes 2, 120 minutos também. Então, a gente acabou de encontrar aqui a transformação das horas. Mas lembra que lá na questão ainda fala que possui 20 minutos, 2 horas e 20 minutos que mamãe demorou. Então, ó, 120, que foi a transformação das 2 horas, mais os 20 minutos que está ainda presente na questão. E aí a gente chega ao resultado final, que é 140 minutos que a mamãe demorou no supermercado. Qual é a letrinha que contém essa resposta? Isso, perfeito, letrinha C. Então, coloca no caderno, número 1, letrinha C. Vamos para a segunda questão. Luana e Gabriela, elas resolveram passear pelo parque às 13 horas e 25 minutos. Só que elas retornaram, ou seja, elas voltaram às 17 horas e 30 minutos. A pergunta é, quanto tempo demorou o passeio dessas duas colegas aí? Letra A, 3 horas. Letra B, 2 horas e 30 minutos. Letra C,
4 horas e 5 minutos ou letra D, 5 horas e 10 minutos? Qual seria a resposta? Perfeito. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a subtração. A gente vai pegar o tempo que ela gastou, certo? O máximo ali o tempo, que seria 17 horas e 30 minutos, subtrair, ou seja, retirar, diminuir das 13 horas e 25 minutos, que foi o tempo que elas saíram, certo? Então, a gente vai pegar o maior para o menor. E aí, a gente faz a subtração. O que é que a gente faz? Primeiro as horas, depois os minutos. Vamos lá. 17 menos 13 é igual a 4 horas. E os minutos? 30 menos 25 é igual a 5 minutos. Então, o tempo todo, aquele tempo, foi o tempo que elas demoraram, o tempo que durou o passeio. 4 horas e 5 minutos. Apenas a gente fez a subtração. Qual é a letrinha que tem essa resposta? Perfeito! Quem disse a letrinha C, disse corretamente. Coloca aí número 2, letrinha C, como a letrinha correta. Vamos para a próxima, terceira questão. Observe o relógio abaixo que está marcando o horário que inicia a aula a aula de Júlia, certo? No turno da tarde, o horário que começa. Sabendo que o horário do lanche começa 2h30 após o início da aula lá de Júlia, qual horário o relógio marcará? Ou seja, que horas será esse recreio? Letra A, 1h30 minutos. Letra B, 2 horas. Letra C, 2h30 minutos. Ou letra D, 3h30 minutos. Como é que a gente faz? Então, acalma aí, vamos lá. O relógio está marcando que horas? 1 hora. Olha só, ponteiro menor marcando ali no 1 e o ponteiro maior no 12. Então, está representando ali 1 hora. Então, esse horário aí é o horário que inicia a aula de Júlia. Então, preste atenção, 1 hora. Só que ela falou que 2h30 depois desse horário é o horário do lanche dela. Então, vamos descobrir que horas vai ser? Então, olha só, 3h30 minutos. Conseguiram compreender? Ótimo! Então, coloca aí, terceira questão, letrinha D, uma letrinha correta. Quarta questão, vamos lá. Com o auxílio do calendário anual, pense e responda. Quantos meses tem em um ano? Quantos meses? Olha aí o calendário de 2022, desse ano. Temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Olhem aí. Agora a pergunta é a gente saber quantos meses possui um ano. Letra A, 6 meses. Letra B, 9 meses. Letra C, 10 meses ou letra D, 12 meses? Então, a gente vai contar um por um quem ainda não consegue saber de cabeça ou que esqueceu. Vamos lá, ó. Primeiro mês, ali de amarelinho, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Então, qual é a letrinha aí que está representando essa resposta? Perfeito! Letrinha D. Então, coloca aí, número 4, letrinha D. Vamos para a última questão do dia. Todos os dias, Gabi acorda cedinho para ir à escola estudar. Sua primeira aula começa às 7h45 minutos. E essa aula dura 8 horas. Que horas terminará a aula na escola de Gabi? Letra A, 12h30 minutos. Letra B, 15h45 minutos. Letra C, 16 horas. Ou letra D, 16h30 minutos. Então, ela quer saber ali que hora vai terminar essa aula de Gabi. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai lá grifar exatamente as informações, ó. Sua primeira aula começa às 7h45 e dura 8 horas. E aí, como é que a gente vai fazer isso? O que é que a gente faz? Pega lá 7h45 minutos e eu vou somar, porque ele falou que ali ela vai durar 8 horas, esse tempo aí de aula. Então, mais 8 horas. Então, eu vou somar esses dois
tempos aí. O que é que eu faço? Hora com hora. Então, 7 horas mais 8 vai dar quanto? 15 horas. E 45 minutos mais 0 minutos? 45. Então, a duração aí vai terminar essa aula de Gabi às 15 horas e 45 minutos. Qual é a letrinha que contém essa resposta? Perfeito, letra B. Coloca aí no caderno. Número 5, letra B. E agora chegou o momento da gente preencher a folhinha de gabarito. Por isso que é importante agora vocês consultarem o caderno com as respostas de cada uma dessas questões. A primeira questão, qual foi a letrinha correta? Letra C. Pinta toda a letrinha C. Segunda questão, letra C também. Então, eu vou pintar toda a letra C. Terceira questão, toda a letra D, eu vou pintar. A quarta questão, toda a letra D. E a quinta questão, toda a letrinha B. E assim fica a nossa folha de gabarito, com todas as informações, as respostas que a gente acabou de resolver aqui conjuntamente. Então, espero que vocês tenham compreendido, aprendido um pouquinho mais, relembrado para quem esqueceu. E até a próxima aula. Beijos!